E hoje o nosso assunto vai ser sobre trauma. A gente vai focar mais na questão sistêmica, transgeracional, do que na questão individual mesmo, né? Mas uma coisa acompanha a outra, né, Eurico? Então, eu queria que você começasse explicando para o pessoal o que é o trauma, como que ele acontece, como que a gente vai entrando nesse lugar e como que isso depois vai afetando tantas nossas vidas, como a gente vê, né, como a gente vivencia. Eu acho que não tem, assim, uma pessoa que vive aqui, um ser humano, que não tem algum trauminha, seja ele transgeracional, seja ele de vida mesmo. Todos nós, mais hora menos horas, a gente passa por um processo assim, né? Quanto mais a gente vai se cercando de compreender como que as coisas funcionam dentro de nós, isso é o que? O autoconhecimento. Isso nos ajuda a colocar luz para que isso não vire uma sombra, isso não vire uma repressão e tome conta do nosso inconsciente, da nossa vida, sem a gente perceber, né, Eurico? Sim. Quando a gente fala de trauma, e outros assuntos também, até de constelação familiar também, eu sou o cara da desconstrução. Eu gosto de desconstruir aquilo que não é, né? Quando a gente fala de trauma, normalmente vem para a maioria das pessoas, né? Aquela ferida, aquela dor emocional. A definição, assim, usual, né, de trauma é conecta com um acontecimento que é perturbador, que é estressante e fugiu ao controle de qualquer pessoa, né? Por exemplo, se a gente pensar aí numa ameaça de vida, se a gente pensar numa ameaça da integridade física, uma ameaça grave a um dano emocional. Então, o senso comum liga a essa definição do trauma. Mas eu sempre digo para as pessoas, sabe, essa definição, ela é bem útil, né? Mas ela é útil como um ponto de partida para a gente entender um pouco o que é o trauma, né? É um ponto de partida que é muito vago e também acaba sendo muito enganosa. E aí eu pergunto assim, né? Quem pode dizer que algo que está fora do controle para uma determinada pessoa não seja um trauma para outra, né? O que às vezes para mim parece uma dor muito grande, para você pode não ser uma dor tão grande assim. E para mim uma coisa que é muito simples para você, muito fácil de você lidar, para você pode ser um trauma gigantesco, né? Uma criança, por exemplo, que perdeu um brinquedo, para ela pode ser um evento traumático. Para mim pode ser alguma coisa banal, corriqueira. É só um brinquedo, né? Era só uma barata, era só uma lagartixa, entende? Então, a gente precisa desconstruir essa ferida grave, essa dor enorme, associando ela a um trauma. O trauma pode ter diferentes aspectos para cada uma das pessoas, né? Existem muitos acontecimentos, né, que são potencialmente, digamos assim, traumatizantes para algumas pessoas e nem tão traumatizantes assim para outras pessoas, né? Doenças, perdas precoces, atuam de diversas formas para diversas pessoas, para pessoas diferentes. Então a gente tem que pensar que esse conceito do que é um trauma é muito relativo. É relativo à experiência de vida cada pessoa, porque cada pessoa experimenta a sua própria dificuldade, a sua própria experiência de vida de um determinado ponto de vista, né? Uma pessoa que experimentou um trauma violentíssimo, ela sabe, né? Ela sabe o quanto como que é a resposta dela para esse trauma que ela vivenciou. Essa resposta para a pessoa que vivenciou um trauma violentíssimo, normalmente é uma resposta clara, é uma resposta básica, é uma resposta primitiva. A gente presenciou, participou de um acidente de trânsito em que houveram mortes, perdi um familiar num acidente de trânsito. Eu sei que eu vivenciei um trauma naquele momento. Eu me conecto com as respostas daquele fato, que aquele fato trouxe para mim.
Porém, tem para muitas pessoas, as experiências com o trauma, elas são muito mais sutis e são muito mais difíceis de identificar, né? E a gente só pode identificar que aquela vivência que eu experimentei é uma experiência traumática quando eu consigo observar as minhas reações, né? Por que que eu reajo assim? Porque eu tenho um determinado preconceito, porque eu sou violento, porque eu desconsidero a minha parceira ou o meu parceiro, porque eu reajo dessa forma. Então, às vezes, a experiência traumática, ela não é tão clara como para algumas outras pessoas. Acontecimentos violentos, fortíssimos. Fica claro, né? A gente passei por uma experiência traumática, perdi uma pessoa, um ente querido. Consigo identificar claramente. Mas, por exemplo, se eu pegar a, a minha cunhada, né, casada com o irmão da Rose, ela tem um horror exagerado à lagartixa. Quem me conhece sabe que eu moro numa chácara, num condomínio de chácaras. Primeira coisa que ela pergunta quando ela vai em casa, ela fala: tem lagartixa no chalé? Eu falo: tem. Ou seja, para ela, se ela tiver contato com aquele bichinho que anda na parede, e invariavelmente tem na casa de todo mundo, é uma experiência traumática. Para ela, representa um trauma. Alguma coisa aquilo traz para ela, desperta nela uma vivência dolorosa, difícil, que ela não conseguiu lidar com isso, né? Então, a gente primeiro precisa, sim, ter essa clareza quando se fala de trauma. Nem sempre é tão fácil e tão claro para a gente identificar um trauma. Às vezes a gente precisa investigar muito, a gente precisa se observar muito para a gente saber de onde vem esse trauma que eu sinto, né? Sim. Isso depende assim da gente se auto-observar, né, Eurico? Depende de olhar para dentro, né? O que eu falo muito para as mulheres na jornada é sobre esse processo da dor que está muito ligado ao trauma, que a gente precisa aprender a identificar, nomear e validar a própria dor. Porque, por exemplo, é o que você acabou de falar, às vezes o meu trauma para o outro ele não representa um trauma, né? Então, quando a gente consegue olhar para a gente, para nossa história, nos resgatar, olhar para o que feriu, olhar para questões pessoais que a gente viveu e um pouquinho mais profundo, inclusive para questões sistêmicas da nossa família, a gente vai conseguir identificar isso, né? Porque num olhar mais macro, não, a mesma, funciona o mesmo olhar. Então, assim, às vezes, para um sistema, para uma família, determinada coisa foi muito impactante que aconteceu naquela família, né? Por exemplo, uma guerra que alguém viveu, um assassinato que aquela família presenciou, e a outra não presenciou isso. Então, frente a situações que vão trazer esse perigo, as duas pessoas que são de sistemas diferentes vão reagir de forma diferente, né? E por isso é importante a gente buscar, a gente se autoconhecer, a gente prestar atenção no nosso corpo, o que, que o nosso corpo está despertando, por que, que eu não me sinto bem em determinada situação, em outra eu tô confortável, porque esse não se sentir bem, às vezes esse estado de estresse ou de medo que me desperta pode estar relacionado a algum trauma, tanto meu quanto geracional, né, Eurico? Sim. Quando a gente fala de traumas transgeracionais, a gente precisa a gente precisa ter uma clareza assim que existem grandes traumas transgeracionais. Existem traumas transgeracionais que são muito grandes e que não se circunscreve somente a mim ou a você, mas está na cultura do nosso país, na sociedade que nós vivemos e muitas vezes até dentro de uma ordem mundial, né? Se a gente pensar em grandes traumas que vêm aí se repetindo de gerações em gerações, a gente vai identificar assim que a gente tem, por exemplo, algo traumático para se vivenciar
acontece há muito, muito tempo, né? Machismo, racismo, homofobia, misoginia, tudo isso são grandes traumas de experiências difíceis. Quando se fala de racismo, por exemplo, a gente vai se conectar lá com os primórdios em que o Brasil ainda estava sendo colonizado. Então, aquelas dores daquelas pessoas que foram tiradas lá do seu país de origem, da África, por exemplo, para vir para o Brasil, aquelas pessoas tiveram grandes perdas, grandes dores. Então, são traumas que não foram olhados, algo ainda não foi, a gente não conseguiu resgatar, a gente não conseguiu, como dizia o Ivan Borgomeninage, pagar essa conta, né? A gente não conseguiu fazer isso, e aí a gente percebe que hoje, anos e anos e anos e anos depois, ainda a gente continua tendo dificuldades com racismo, com experiências traumáticas voltadas racismo, machismo, homofilia, né, homofobia, misoginia. Então a gente tem isso, né? O modo que o masculino ainda enxerga a mulher, ainda atua ainda muito fortemente até hoje, né? E Sim. o Bert, ele trouxe uma, um termo, né, que veio do Ivan Borzomeninage. Quando o Bert teve contato com o Nage, ele teve contato com um termo que ele ainda não havia olhado para isso, né? E o Ivan Borzomeninage, ele falava de lealdades invisíveis. E além desse termo de lealdades invisíveis, ele tinha uma metáfora que dizia assim, que nos sistemas familiares, a gente, e é uma metáfora, tá? Mas que existia um grande livro de contas, de méritos e de dívidas. Uma dívida contraída em uma geração e que não foi quitada, vai passar para outra geração, para que essa geração eh, tenha oportunidade ou não de quitar aquela dívida. Ou seja, alguém que foi excluído, alguém que foi julgado, uma violação dentro da hierarquia, dentro do sistema familiar. Quando isso, tudo isso produz uma dor muito grande, quando viola um desses princípios, por exemplo, que deixou Bert Hellinger para nós, das ordens do amor, fica ali uma dívida, fica algo ali a ser resgatado. E se não é resgatado, passa, como o Bert dizia sempre assim, passa para a próxima rodada, né? Passa para a próxima rodada. E essa dívida, né, Eurico, que muitas vezes trava a vida da gente e que a gente não tem consciência, né? Porque ela não veio muitas vezes da gente, ela veio de alguém lá de trás e a gente recebeu ela e tem que pagar essa conta, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que a gente paga essa conta dessa dívida? Como que funciona esse sistema de compensação dentro dos sistemas que vai me liberar dessa questão que não é minha, mas que é de um antepassado, só que influencia a minha vida, não me deixa olhar para o mais, não me deixa de repente viver um relacionamento saudável, não me deixa de repente prosperar financeiramente. Não me, às vezes é um medo tão profundo que não me deixa crescer na vida, né? Ir para situações assim, às vezes coisas que eu sonho, a minha alma anseia, mas eu fico travada. E isso daí a gente vê assim muito na internet, e eu não tô falando que isso não funcione, não é bom, mas assim, sobre a gente cocriar, sobre a gente limpar as energias, sobre a gente fazer todo esse trabalho, só que até eu vi um vídeo muito interessante hoje falando sobre isso. Só que se a gente não voltar para a origem e resolver primeiro essa questão da origem, a gente fica enxugando gelo, né, Eurico? Sim. Você compartilhou comigo que você adquiriu recentemente esse livro. Eu Sim. acho que para as outras pessoas aí aparece ao contrário. Isso. Não começou com você, do Mark Warren, Sim. né? E tem um vídeo no YouTube do Mark Warren em que ele, num dado momento na vida dele, ele percebeu que ele estava ficando cego. Ele Uhum. estava perdendo a vista.
E aí ele foi procurar com os grandes mestres de meditação na Índia, passou um período muito grande, ele teve uma insistência muito grande para ser atendido por um determinado mestre. Mas ele diz que Jejuou, meditou, né? Ele fez isso, várias, meditou, fez os ficou bastante sadhanas tempo lá. na Índia, trabalhando lá. E aí, quando ele conseguiu ser atendido por esse mestre indiano, depois você pode compartilhar até, a gente pode até compartilhar o link do vídeo, né? Mas ele disse que quando ele conseguiu ser atendido, o mestre falou para ele assim, falou, volta para casa. Não falou nada, não deixou nem ele falar. Olhou nos olhos dele e falou: volta para sua casa, volta para os seus pais, né? Então é muito interessante que às vezes, a gente precisa voltar para as nossas origens, até para a gente curar um sintoma de uma doença, né, que a gente está vivenciando naquele momento. Mas já que a gente está falando do livro também, né? Eu não sei se você já chegou nessa página, né? Na página 26 dele. Tem um trecho que eu gostaria de ler, que eu acho que vai ajudar muito as pessoas que estão com a gente aqui, elas entender um pouco sobre trauma transgeracional, né? É um trechinho bem curto, não sei se você já chegou lá, né? Já. Mas ele diz assim, olha, há uma diferença biológica significativa na evolução do óvulo e do esperma. Quando seu pai atingiu a puberdade, o seu esperma continuou a se multiplicar, enquanto a sua mãe nasceu com um estoque definido de óvulos para a vida inteira dela. Assim que os óvulos da mãe foram formados no útero da sua avó, essa linhagem de células, ela parou de se dividir. Parou de se dividir. Então, cerca de 12, 40 anos, no mínimo 12, né? Mas até 40 anos depois, um desses óvulos foi fertilizado pelo seu pai, pelo esperma do seu pai. Acabou se transformando essa fertilização na pessoa que você é hoje, com toda aquela herança transgeracional da sua avó e também agora com a herança transgeracional do seu pai. E aí ele segue assim: segundo a ciência, eventos com potencial para afetar gerações subsequentes, elas podem ficar marcadas tanto no óvulo precursor quanto nas células espermáticas. Como o esperma de seu pai continuou a se desenvolver ao longo da sua adolescência, até a idade adulta, ele permaneceu suscetível a novas marcas traumáticas, quase até ao momento em que você foi concebida. As implicações dessa dinâmica biológica, elas são surpreendentemente vastas e como podemos observar nas pesquisas no desenvolvimento humano. Ou seja, quando a gente, nosso óvulo foi fertilizado no ventre da mãe, a gente já trazia as heranças emocionais das nossas avós, né? Então, tudo isso, tudo aquilo que foi vivenciado e que não foi curado, que não foi resolvido, está ali presente. A gente recebe essa herança, e aí a epigenética vai falar muito sobre isso, muito profundamente, que as experiências traumáticas que a gente vivencia, e aí tem um livro do Bessel von der Kolk que fala muito disso, o corpo guarda as marcas, né? E a epigenética fala exatamente isso. As experiências traumáticas, elas marcam o nosso DNA, marcam as células do nosso corpo e marcam a nossa alma. Então, se a gente não souber olhar, não souber observar as experiências que a gente tem dificuldade, a gente vai passar simplesmente para frente. Vai continuar aquela marca, vai continuar aquele peso dentro do sistema familiar por aquela pessoa que foi excluída, por aquela violação da hierarquia que aconteceu, por aquele desequilíbrio dentro de um relacionamento de casal. Então, se a gente não observar isso, se a gente não olhar para isso, a gente continua
passando essas marcas para frente, né? Aí ocorre esse movimento que a gente vai falar, vai passar de geração para geração, né? Vai passar nesse transgeracional, né? Mas aí você perguntou para mim assim, né? Como que a gente soluciona? Quais soluções que a gente pode pensar aqui? E a partir de todos os estudos que eu tenho, me dedico muito, se eu pegar aqui, tem um monte de livros que falam sobre trauma, sou encantado pelo trauma. O primeiro foi esse aqui, olha, Despertar do Tigre, do Peter Levine, que é praticamente uma bíblia para falar sobre o trauma, né? Mas assim, se a gente pensar um pouco mais praticamente, né? São três caminhos que nos ajudam a superar um trauma. Primeiro caminho, eu sempre digo assim, é um caminho de fora para dentro, né? Caminho de fora para dentro quando a gente procura, por exemplo, a terapia pela palavra, né? Quando a gente busca se conhecer melhor, quando a gente busca um psicanalista, quando a gente busca uma forma de psicoterapia. Então, aí a gente está fazendo esse caminho de fora para dentro. Algo de fora, a gente está cuidando daquela dor, daquele trauma que a gente vivencia. Também tem um outro caminho, que é o que eu chamo que é o caminho colateral. Quando a gente usa medicamentos, quando a gente vai no psiquiatra e a gente busca medicamentos que eles vão impedir que as reações de alarme em relação ao trauma elas aconteçam ou que pelo menos amenizem essas reações do trauma. E tem um outro caminho, que é o que eu faço e que você faz também com as constelações familiares. É o caminho de dentro para fora, né? Quando você permite que as experiências difíceis que você vivenciou, que elas se conectem de maneira profunda com aquilo que você vivencia hoje. Quando você coloca uma constelação, quando você busca uma constelação, você está trazendo de dentro para fora aquilo que está dentro da sua alma, dentro da alma familiar, você está trazendo para fora. E aí eu falo para as pessoas assim: aí a gente tem um movimento muito importante que a gente tem que fazer. A gente tem que corporificar isso. A gente tem que transformar isso em movimento. Porque não adianta nada uma pessoa procurar você para fazer uma constelação familiar, ela tem contato com uma imagem difícil, com uma vivência difícil, e ela fica só com aquela imagem dentro dela, esperando que o milagre vai acontecer. Se a pessoa não transformar isso em movimento, se ela não corporificar isso, se ela não trazer isso para o corpo físico dela, nada acontece, não tem milagre que aconteça. Tá? Então, É, esse é o é, caminho de dentro para fora. E aí, só para complementar, né? Aí a gente vai ter várias correntes terapêuticas que também trabalharam e trabalham com isso, né? A constelação familiar trabalha com esse movimento. A terapia do grito primal, que hoje não se usa tanto mais, né? Do Arthur Janove, que foi o primeiro trabalho terapêutico do Bert Hellinger, o psicodrama do Moreno, e vai ter outras linhas terapêuticas que vão trabalhar nisso. Então, são três os caminhos que eu entendo que tem aí para a gente e é cuidar. muito interessante esses caminhos que você está falando, Eurico, porque, por exemplo, esse caminho medicinal, muitas vezes ele é necessário em determinado momento para a pessoa ter um subsídio e criar uma força para ela conseguir lidar com o trauma, lidar com essa dor, com essa questão sem a medicação. Porque o que, que acontece? Fisiologicamente, ativa muitas questões, né, que traz toda essa ansiedade, esse pânico muitas vezes, né, para dependendo do estágio que cada um tá. E isso até a pessoa ensinar, como o próprio Eurico disse, até ela começar a fazer movimentos que corporificam para que o organismo dela seja é como se fosse reconfigurado mesmo, né? E é uma reconfiguração a nível de DNA mesmo. Porque
da mesma forma que eu consigo colocar uma memória negativa, eu também posso colocar memórias positivas ali, né? Nesse Sim, espaço de DNA. Então, a epigenética mostra isso. Só que a gente olha, claro, para o difícil, para o que está impactando a vida na gente, no difícil. Então, quando eu venho com essa nova memória, com esse novo processo, eu também estou modificando ali o meu DNA para que aquela situação ela seja mudada ali a nível celular mesmo. Então é algo que não é só psicológico. A epigenética está mostrando como isso é biológico. Só que muitas vezes eu vou precisar de um suporte médico, porque no começo eu posso não dar conta de corporificar isso sem o processo, de estar exposta a algo que é difícil para mim. Então, quando eu uso ali aquele suporte, isso me ajuda. Eu também vou ter questões, às vezes eu preciso de um suporte psicológico também. Então, elas podem se juntar, mas do que a gente vê, né, Eurico, sem mexer nessa essência, nesse olhar sistêmico, o próprio Bert falava que nós não somos tão livres quanto pensamos, né? sim. Que a nossa alma, ela pertence a algo maior, ela não é uma alma totalmente individual, que sozinha ela decide tudo. Então a gente está ligado a algo maior, a gente está ligado a um sistema, e se a gente for olhar ao todo, tanto é que esses traumas grandes que o Eurico colocou ali tem muito a ver com o inconsciente coletivo que vigora também, né? E que influencia a gente nisso. Então, são questões que a gente precisa ir olhando e cada um dando os passos e sustentando a alma. O que eu vejo na constelação é assim: ela traz um impacto, e ali, muitas vezes, quando a pessoa sente, que é o que a gente fala, a constelação é sentir, ela não é racional. Racional é isso que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está trazendo o quê? Consciência, informação, entendimento. Para quê? Para quem está aí do outro lado, fala assim: nossa, isso tem a ver comigo. Eu acho que eu tenho um processo assim. Eu acho que eu tenho um processo assado. Então, isso ajuda a ir caindo fichinhas, a despertar luzes. Mas isso não muda, muitas vezes, a nossa ação, a nossa questão. Então, quando a gente vai olhar mais profundamente para isso, a gente traz esse processo de corporificação, que muitas vezes dentro da constelação é o quê? É quando eu faço aquele movimento, é quando a gente sente aquilo, aquela inclusão daquele ancestral, a gente chora a morte de um filho que foi abortado, Tá. e daí vem pro corpo, né, Vem Eurico? pro E corpo. daí faz esse movimento de corporificar. E daí o que acontece? Que muitas vezes a pessoa fala: nossa, fiquei leve, traz uma leveza, porque ela estava carregando um peso que ela nem sentia. Em alguns casos, esse processo só ele é efetivo, mas em outros depende de posturas que a pessoa vai ter que adotar na vida dela, principalmente quando tem uma questão hierárquica e tudo mais. Então, por isso que a gente fala que a constelação ela é esse movimento que mexe, que transforma, porque a gente sente uma mudança que a gente não sabe o que é. E é essa mudança que afeta essa questão corporal mesmo, né, Eurico? Ó, eu sempre falo assim, que de fora para dentro ou de dentro para fora, a cura, ela sempre vai se dar a nível espiritual. Tanto faz. Se ela começar essa busca pela cura, se ela for de fora para dentro ou de dentro para fora, só acontece a nível espiritual. Quando realmente você dá lugar para aquele que não era visto, para aquele que foi excluído. Quando você coloca o seu sistema familiar em ordem, quando você paga aquela dívida que o Ivan Berzomenage falava metaforicamente, quando você paga essa conta, ou seja, você resgata algo que estava ali pendente no seu sistema familiar. Então, isso se dá a nível de alma, a nível espiritual, né? Alguém que foi excluído
do seu sistema familiar, ou do meu, por exemplo, não tem como a gente pagar em dinheiro, né, a exclusão dela. Não tem como a gente pagar com algo material, né? Essa cura se dá a nível espiritual dentro de cada um de nós. É isso que vai realmente tornar todos esses movimentos, né, todas essas práticas integrativas. A gente fala, a gente chama de práticas integrativas. Por quê? Porque se integram. Nenhuma quer substituir a outra. A gente não. Quando a gente fala de constelação familiar, quando a gente fala de psicoterapia, muitas vezes a gente vai entender e vai recomendar até que o cliente que ele busque também um apoio na ciência. Ele vai buscar um psiquiatra também que vai, né, cuidar medicamentosamente falando, para quê? Para que amenize aquelas reações que a gente falou lá atrás, né? Para que a pessoa se fortaleça, para ela dar lugar para esse processo que se dá a nível espiritual. Então, a gente tem que pensar em integrar tudo isso. Nenhuma desses movimentos é melhor do que o outro. A verdade é que todos eles nos levam para tão desejada cura que a gente busca, né? Senão, a gente continua reproduzindo, Sim. né? Olha aí, se a gente olhar, por exemplo, se a gente olhar para as questões de racismo, se a gente não buscar compensar de alguma forma aquela dor que a gente criou lá atrás, né? A gente não modifica nada disso. Enquanto a gente não ter essa consciência de que a gente precisa fazer um movimento, né? Me lembro que quando surgiu por exemplo, né, um exemplo bem prático, né, quando surgiu o sistema de cotas nas faculdades, teve muita gente que foi contra, né, falando que isso que era até uma forma de discriminação também, Uhum. né? Eu sempre falava para as pessoas, não, é você pagar uma conta que foi contraída lá no passado. Pessoas que foram excluídas, pessoas que não foram incluídas, foram vistas de uma maneira diferente. Então, eu acho que a gente precisa pensar que a gente tem que fazer esse movimento, né, de resgatar, incluir aquilo que não estava incluído. Só assim, né, é que a gente consegue curar as dores que existem nos diversos sistemas, não só no sistema familiar, né? Mas também Sim. até no sistema Brasil como nação, Terra como mundo, Uhum. como planeta que a gente vive. Uhum. Então, se a gente não fizer esses movimentos, não tornar esses movimentos, né, numa realidade, se a gente não trazer para o corpo, fica só a nível mental. Só fica só a nível mental. E a nível mental, aí nada acaba acontecendo, porque você não experimenta no seu próprio corpo aquela dor, por exemplo, do ancestral que foi excluído, né? Uhum. Então aí não, a coisa não progride, não resolve, não cura, não É soluciona, né? Eu verdade. sempre falo para as pessoas assim, né? As pessoas sempre perguntam, né? Como é que a gente sabe, né? Como é que a gente percebe que a gente tem um trauma que muitas vezes vivencia algo que pode ser transgeracional, né? Eu sempre falo que tem alguns sinais, né? Tem algumas perguntinhas que a gente pode se fazer para a gente saber se a gente está trazendo com a gente uma dificuldade, uma dor, um trauma transgeracional, né? Eu sempre falo assim para as pessoas: faça algumas perguntas para você. Você carrega, por exemplo, uma carga muito pesada na sua vida? Se você carrega uma carga muito pesada na sua vida, é sinal que provavelmente você está carregando uma dor por outra pessoa que fez parte do seu sistema familiar. A sua vida escapa do seu controle, parece que você não consegue colocar em ordem a sua própria vida. Você se sente, por exemplo, uma coisa que é muito comum nos atendimentos, né? Você se sente responsável pelos seus pais? Quando a e isso é comum a gente ver, né? Filhos que assumem o papel de pai e mãe dos pais, entende? Aí a pessoa está
violando diretamente a hierarquia. Ela está tomando para si um lugar que não é dela, que não pertence a ela. Então, eu sempre falo assim, se você se identifica, se pega, você assumindo um lugar que não é seu, o lugar dos seus pais, é bom você olhar para isso, porque pode ser que ali exista um trauma, uma dor, uma dificuldade que já vem de outras gerações, porque muitas vezes você vai perceber que quem entrega esse papel para os filhos são os próprios pais. Tem pais que projetam para os filhos a obrigação de cuidar deles, sabe? Quando eles envelhecem, quando eles vão se tornando mais idosos, eles vão voltando a ser crianças e eles querem resgatar os pais que porventura eles não tiveram tão afetivos, não foram tão presentes. Entrega esse papel para os filhos. Se nós, como filhos, e não significa abandono, tá? Eu sei que esse é um terreno minado, porque as pessoas pensam assim: ah, mas como é que eu vou abandonar meu pai, minha mãe, porque está com Alzheimer, está doente ou precisa? Não significa abandono. Significa você é, honrar aquilo que você recebeu dos seus pais, agradecer aquilo que você receber, fazer aquilo que você pode fazer por eles, mas respeitando o lugar deles de maior. Eles chegaram primeiro, eles te deram a vida, então eles merecem esse respeito hierárquico dentro do sistema familiar, né? Então, Inclusive, são né, Eurico, sobre isso que você está falando, que é a primeira pergunta, você tem algum peso muito grande que você carrega? Esse é um lugar que geralmente quando a pessoa tá invertida, é pesado. Que é pesado carregar os pais, né? É pesado. O fluxo da vida é o quê? Eu tomo a minha vida e eu vou dar conta da minha vida, né? E quando de repente eu fico presa ali achando que os pais não dão conta, seja porque eu acho isso, ou como você falou, porque os próprios pais entregam esse lugar ao filho, né? Esse peso é muito nítido, ele aparece bastante e muitas vezes ele vai mostrar outros caminhos na vida da pessoa, até de coisas que ela quer fazer que ela não consegue, né? Por quê? Porque ela não consegue ir para a vida, né? Ele interrompe um fluxo natural mesmo, né? De várias situações. Para cada um pode acontecer de uma forma, né? o Eu queria, Bert usava queria uma. falar uma coisa sobre, antes de você continuar essa questão dos sinais aí, que eu acho muito interessante para cada um. É uma pulguinha na orelha que a gente vai plantando em cada um para sair dessa live refletindo mesmo. Nossa, isso aqui pegou em mim. O que pegou, o que às vezes você assim se irritou com o que a gente falou, tá questionando, ah, não tem nada a ver isso. Esse lugar é o lugar que você tem que olhar. Porque é o lugar que muitas vezes você não tá querendo olhar, que irrita, Uhum. né? E Sim. esses dias eu escutei uma terapeuta falar uma coisa que eu achei fantástica. Ela falou assim: que as mães têm muita mania, né? O filho cresce, vai tomar vida, vai fazer as coisas e fica assim: ah, mas você não vem me visitar, ah, mas você nunca aparece aqui, cobrando do filho o tempo inteiro, né? E ela falou assim: que a mãe que ela tá bem resolvida com as suas questões, com as suas dores, com a sua história, que ela integrou isso, o que que acontece? Que ela falou, ela não projeta isso no filho, ela sempre deixa a porta aberta. Mesmo que seja quando o filho precisar que ele vai vir, entendeu? Porque muitas vezes o filho vai pro pai quando ele precisa, quando ele levou uma pancada da vida, ou quando ele tá triste, ou quando ele vai buscar o pai realmente ali quando ele precisa. Ela fala sobre isso. A mãe que ela tá apaziguada, ela tá nesse lugar, ela entende que o filho tá tomando a vida, que ele tá levando isso e que o que que acontece? Que ele não é um ingrato, porque ele não tá vivendo ali o tempo inteiro atrás dela. Mas ela mantém a porta aberta para exercer o papel de mãe, que é dar esse suporte, né? E assim, é forte ouvir isso, porque assim, porque a gente Sim. geralmente coloca isso assim. Meu, olha a ingratidão, criei, dei tudo, fiz um monte de coisa, agora nem vem me visitar, né? Então, assim, é um lugar assim que mexe muito com as nossas próprias dores, essas relações, né, Eurico? O Bert, sobre essa questão com os pais, o Bert, ele dizia assim, né? Continuar
a corrente, né? Ele sempre ilustrava assim de continuar a corrente, passar para frente aquilo que a gente recebeu dos pais, né? A gente passar para a próxima geração tudo aquilo que a gente recebeu. E aí, inclusive, tem um livro da doutora Ursula Frank Bryson, e que tem um nome bem sugestivo nesse sentido. O livro dela se chama assim, O Rio Nunca Olha para Trás. A- Tomando por ponto de partida essa fala do Bert Hellinger. Ou seja, a vida é para frente. O rio nunca vai voltar para trás. Ele sempre está recebendo é, dos afluentes, dos riachos, ele está recebendo mais água, mais vida. Quando chove, ele está recebendo tudo aquilo que vem da natureza, mas é para frente que ele anda. O rio nunca olha para trás. A vida é para frente. Se a gente tentar inverter essa ordem, aí a gente vai produzir um emaranhado. Ou seja, aqui se a gente inverter essa ordem para os pais também, isso vai produzir um emaranhamento, a gente vai deixar de permitir que esse rio nosso, essa corrente da vida, esse passar para frente, que ela vá fluir, né? Então é interessante a gente lembrar sempre dessa metáfora. A vida é para frente, ela segue em frente. E uma coisa que precisa ter muito claro, né? Não se fala de abandono. Não significa abandonar um pai, uma mãe doente. Não significa nada disso. Significa que a gente saiba se colocar no nosso lugar de pequeno, mesmo quando a gente tenha que dar banho no pai. Mesmo que, como a gente já aconteceu no grupo de homens que eu conduzo, no núcleo de práticas, um desses homens, ele compartilhou. Ele falou, eu tenho uma admiração gigantesca pelo meu irmão, porque quando a minha mãe adoeceu, não tinha ninguém para cuidar dela. Até banho o meu irmão dava nela. E ele fazia isso com um respeito por ela gigantesco. Então, não significa a gente abandonar, mas tudo que a gente tenha que fazer, a gente faça com um profundo respeito, né? Mesmo quando eles adoecem, quando eles estão idosos, mas é esse respeito, não determinando para eles, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que usar tal roupa porque essa cor é mais bonita que aquela, entende? A gente tem que fazer com profundo respeito com aquilo que a gente recebeu E deles, às né? vezes o difícil até, né, Eurico, é muitas a gente respeitar até um desejo assim, se tá muito doente, de se entregar mesmo, né? A entregar a vida mesmo, que acontece às vezes com muitos idosos que de repente não querem se internar, não querem tomar uma determinada medicação, né? Então, assim, como trazer essa postura, né? Mas assim, estando ali de apoio, de auxílio, mas sem querer se colocar nesse lugar de que o jeito que eu acho que é o certo, porque eu estudei isso, porque eu li na bula que esse remédio é bom, porque como a gente vai se tornando arrogante sem perceber. Muitas vezes, quando a gente se humildece, quando a gente se coloca nesse lugar de pequeno mesmo, respeitando, a gente pode de repente trazer um olhar diferente em que ele aceita, né? Em que ele fala assim, não, eu vou querer tomar isso, eu vou querer fazer tal coisa, né? Então é uma linha tendo que a gente vai aprendendo, né, É Eurico? uma Porque linha muito tênue essa, né? É algo bem delicado para se lidar, né, dentro da constelação familiar também como psicoterapia. É algo bem tênue mesmo. A linha divisória entre tomar o lugar dos pais e cuidar dos pais quando eles precisam é bem indefinida mesmo, bem tênue. Mas eu sempre falo para as pessoas, mesmo que você não consiga identificar com muita clareza, mas pense sempre assim, né? Haja com eles do jeito que você sabe que eles sempre gostaram que você fizesse, sabe? Sempre escolha do jeito que você já conhece, fazer aqueles da forma que eles gostariam que fosse. É a melhor forma de você honrar
passar para frente aquilo que você recebeu, né? Devolver a vida a gente não vai, nunca, né? E um bom sinal, né, Eurico, é isso que você trouxe. Tá muito pesado cuidar do pai? Então olha para o próprio umbigo e vê como que tá essa relação, né? Aonde eu posso estar invertendo esse papel que está causando muito peso para mim, né? É um bom sinal que se perceber isso no corpo, como o próprio Eurico falou, que é o processo nosso de corporificar mesmo, para a gente poder estar fazendo as mudanças. Tem mais algum sinal aí que você não Tem muitos, tem colocou? uma coleção de sinal. Então, Um bem termina de interessante. falar os sinais para a gente poder fechar, porque eu acho que esses sinais são muito legais e vai ajudar muito o pessoal a depois ficar refletindo Uhum. aonde eu posso estar carregando esses traumas aí na minha família, né? Um sinal bem interessante também, né? Que a gente pode compartilhar aqui. É você experimenta raiva, tristeza, sensação de frustração que você não sabe da onde vem, mas que você sente que faz parte da sua vida. É um sinal muito claro de que você pode estar repetindo algo do seu sistema familiar, que você está sendo leal invisivelmente a alguém que fez parte do seu sistema familiar. É um bom sinal para a gente refletir sobre isso, talvez buscar uma psicoterapia ou buscar uma constelação familiar para a gente ter contato com essa dificuldade. Então, também é um bom sinal, né? Outro sinal bem legal também é a gente observar, a gente se sente visto, a gente se sente parte dos grupos, dos sistemas a que nós pertencemos, ou a gente se sente como fosse invisível, que ninguém nos vê, ninguém nos nota. Parece que eu não faço parte daquele sistema, eu me sinto excluído dali daquele sistema. Então é um bom sinal também que a gente pode observar que talvez a gente esteja aí também repetindo uma dor, um trauma que é transgeracional, né? Sente forte atração pela morte, por exemplo. A quem eu estou procurando seguir quando eu sinto uma atração muito grande pela perda do pertencimento. Eu me excluo dos grupos, eu não sou excluído, mas eu me excluo, eu não me permito pertencer. A quem eu estou sendo leal? A quem eu estou é, repetindo a mesma experiência de vida, né? Então, são coisas que a gente pode observar. Você é capaz de sentir alegria, de se divertir, de ser leve, ou é incapaz? Não se permite se sentir feliz, alegre, não se sente merecedora de coisas boas, de ser leve, de ser feliz, né? Como que é isso para cada um de nós? A gente consegue observar que que a gente não se sente merecedor de coisas boas. Parece que quando acontece alguma coisa boa para a gente, parece que a gente não toma contato com aquilo, que a gente não se apropria daquilo que é bom, a gente fica somente preso nas experiências difíceis. É um bom sinal de que a gente pode estar emaranhado também com uma dor transgeracional, né? Outra coisa interessante que a gente fala muito na constelação, você encontra o seu lugar dentro do seu sistema familiar? Você sabe qual que é o seu lugar? Sabe o que é o seu lugar entre os seus irmãos, entre seus pais, no seu relacionamento, então, aí é um calcanhar de Aquiles, né? Você sabe o seu lugar dentro do seu relacionamento? Você sabe que você é só metade? Só 50%? E olha que notícia triste, né? Às vezes a pessoa vai para um relacionamento, ela acha que ela é toda a totalidade do relacionamento. Eu falo para a pessoa, mas olha, você é somente a outra metade. A outra metade é seu parceiro, sua parceira. Você é só 50%. O outro 50% é a outra pessoa. Você está buscando no seu companheiro ou na sua companheira uma mãe,
Já muitas e muitas vezes eu aqui ouvi descrição de clientes, pessoas que eu estou atendendo, descrevendo como é, o que que ele espera da parceira. E eu já falei para muita gente, falei, olha, peraí, você tá me descrevendo uma mãe, você está procurando uma mãe, não é uma parceira, não é uma mulher, né? E aí você vem reclamar para mim que a sexualidade não está funcionando. Eu falei, você não vai ter. É, falar um palavrão aqui, né? Você não vai ter tesão pela mãe mesmo. Você está projetando na sua parceira, na sua companheira, a mãe que de repente você pode não ter tido. Então você tem que encontrar o seu lugar dentro do relacionamento, dentro dos diversos relacionamentos que você vivencia. E isso não vai só até no âmbito familiar, mas também até no âmbito profissional também. Quantas pessoas às vezes não têm dinâmicas dentro das empresas, do próprio trabalho, em que ele sai do lugar que é dele, do cargo que ele tem, e quer dizer para o chefe o que é que o chefe tem que fazer. Então, consegue, eu falo para as pessoas, consegue observar isso, As né? pessoas acham, né, Eurico, que a gente é setorizado, né? Então, assim, eu sou uma situação no relacionamento, uma situação em casa, uma situação no trabalho, mas na verdade a minha postura ela reflete em tudo. Tanto é que quando a chavinha vira, que eu consigo entrar na postura, que eu consigo fazer todo esse trabalho comigo, o que que acontece? Eu mudo em tudo. Vira tudo. Então, por isso que muitas vezes a pessoa fala assim: nossa, conseguir fazer determinada coisa, tô num relacionamento legal, mudei de trabalho, tô num trabalho legal, começa a acontecer tudo junto. Por quê? Porque isso diz respeito à postura. E dentro da constelação é isso que a gente trabalha, né, Eurico? As posturas sistêmicas que Uhum. estão relacionadas o quê? As leis sistêmicas que são as ordens do amor. Enquanto a gente não se achar nesse lugar aí, a gente não tem como vivenciar uma postura real, estar no nosso lugar mesmo, né? E a gente vai estar emaranhado com várias situações, né? É, o, Tem muito aí que já tá dando o tempo da nossa é, live. outro sinal bem interessante, bem comum de acontecer, é aquele assim, você se ocupa de assuntos que não são da sua conta. Você, você se mete na briga, na discussão do seu pai e da sua mãe, dizendo quem tem razão, quem não tem. Não é da sua conta. Você vai para a rede social e vai opinar, por exemplo, sobre um ou outro candidato, vamos colocar assim. Você, você vai se ocupar de alguns assuntos que não são da sua conta. Você vai ser o famoso hater na publicação daquela pessoa que você leu alguma coisa e você quer tomar aquilo para você e dizer que você tem razão e a pessoa está totalmente errada. Você precisa disso. Não é. Tem muitos assuntos que não são da nossa conta. Se a gente se envolve nisso, e isso é muito mais comum do que a gente imagina, há um Muito. claro sinal de que você tem um belo de um emaranhamento para você cuidar. Você está emaranhado em alguma dinâmica do seu sistema familiar. Porque você deixa de se ocupar com os seus próprios assuntos, com os seus próprios relacionamentos, para você se ocupar de assuntos que não são muitas vezes da nossa conta, né? Então, isso é um sinal claro que você que precisa olhar para isso. Algum emaranhamento tem aí, né? Não é? E daí a gente vai deixar dois convites aqui, né, Eurico? Eu vou deixar um convite para as mulheres que quiserem olhar para isso, olhar para o seu sistema, se aprofundar um pouco mais. Eu vou fazer um workshop terça-feira, dia 6 de fevereiro, das 19 às 22. Vai ser online via Zoom. O valor é R$ 63. E nesse workshop a gente vai fazer esse trabalho de olhar para ancestralidade, nós vamos continuar essas perguntinhas lá, vamos olhar para toda essa questão e vamos fazer alguns movimentos para fazer isso que o Eurico falou, corporificar um pouco, porque não é só na constelação. Uma meditação pode trazer isso, ou alguns outros movimentos que a gente tem dentro do olhar sistêmico também trazem esse processo.
E vamos fazer também um processo de olhar para essa ancestralidade, olhar para essas dores, integrar essas ancestrais em nós, aqui, no nosso coração, carregando toda essa história junto com a gente, né? Sem precisar ficar olhando para isso com esse peso todo que a gente carrega. Claro que cada um faz o movimento que é possível para si. Não funciona da mesma forma para todo mundo. Cada um tem o seu tempo, cada alma ela sustenta e vai, sustenta e vai. Por isso que é importante a gente estar sempre se abrindo para movimentos. A gente faz uma constelação, a gente faz uma jornada, a gente faz um movimento em grupo, e com isso a gente vai estar sempre trabalhando essa caminhada de sustentação da alma para a gente olhando um aspecto cada vez.